vocês estão? Espero muito que você esteja bem e seja bem-vinda a mais esta aulinha da apostila Flores, né? Hoje vamos dar início à aula 2 com esse raminho de flor de cerejeira, sakura, né? A gente conhece como cerejeira ou sakura, né? E já dei início nessa florzinha aqui, porque a partir dessa florzinha, as outras duas vão ser da mesma forma de pintar, tá bom? E se você quer adquirir essa apostila, são 5 projetos. Cada aula vai estar disponível aqui nesse canal do YouTube, né? Gratuitamente. Você só faz o investimento de R$10 para adquirir os projetos. Caso você queira adquirir, o link tá na descrição, na descrição não, na caixinha das mensagens abaixo, tá? Só clicar lá e falar direto comigo, tá certo? Então, vamos à pintura de hoje. Então, é uma pintura bem facinho, tá? Somente essas duas cores, por enquanto, o púrpura e o branco. Vou começar com o púrpura. A gente vai fazer um contorno, tá vendo que ela ficou contornadinha, né? Então, com cantinho de pincel e púrpura, a gente vem, ó, traçando esse contorno, né? Porque o púrpura, ele é bem pigmentado, tá? Então, um pouquinho de tinta que coloca, já dá pra fazer bastante coisa. E a partir dessa sujeirinha, pega mais um pouquinho de tinta aqui, coloca aqui no miolinho e vamos levando um pouco lá pra cima. Alguns risquinhos você traz ele até mais pra cima, outros um pouquinho mais aqui pro meio. O importante é deixar essa texturinha aqui, ó, de riscadinho assim, ó, tá? Que depois nós vamos entrar com o branco, tá? Pra tirar um pouco essa cor que ficou bem assim forte, né? Nessas bordas você pode só esfregar o pincel assim, ó, pra suavizar também essa tinta, para que não fique muito marcado. Aí você limpa o seu pincel na água, né? Sempre deixa um paninho aqui para tirar o excesso de tinta, né? Agora vamos entrar com o branco. O branco você preenche aqui, ó, todos esses buraquinhos que estão vazios com o branco, tá? Aí, a sujeirinha que fica no pincel, você vai agregando ao redor dessa pintura que havíamos colocado púrpura lá, ó. Então, só vai, ó, movimento pra cima e pra baixo, né? Quer dizer, no caso aqui é do lado, né? E vem, ó, fazendo o movimento da pétala, distribuindo essa tinta pra que fique um tom suave, ó, tá vendo? Aí, pode passar um pouquinho nessa linha aqui também, pra dar uma suavizada, tá? Então, você vai agregando o branco até ficar assim, ó, uma cor mais suave, tá? Porque assim que secar, a gente vai vir com mais branco, dando um pouco mais de luz nessas áreas assim, ó. Tá? Mais destaque, mais no meio, assim. Esse processo simples, né? Vamos fazer em toda essas pétalas, ó. Primeiro, pega tinta num cantinho só do pincel, né? Tô usando o número 4 da Castelo C521, tá? Ó, faz o contorninho. Bem simples, você que não tem muita prática na pintura, pode estar utilizando esse modo de pintar, tá? Ó, dá uma esfregadinha aqui ao redorzinho, né? Pra não ficar muito marcado. Pega um pouquinho mais, porque aqui no meio ela vai ficar mais escurinha, tá? Vou reforçar só esse lado aqui, ó. Você pode vir com mais púrpura, puxando um pouquinho pra cima, tá? Que o meinho ela vai ficar mais escurinha, tá? Aí, a partir desse meinho, você vem puxando alguns risquinhos no meio, assim. E agora a gente vai começar a tentar onde que vai ficar uma pétala em cima da outra. Aqui, no caso, ela vai estar embaixo da pétala de cima. Aí, você deixa um pouquinho mais escura aqui, ó, tá? E puxa os detalhezinhos de púrpura, né? Você vê que não precisa de muita tinta, tá? Dá uma limpada no pincel, volta com branco. Primeiro, deposita bem o branco nesses buraquinhos aqui, tá? Aí, você dá uma limpadinha lá
e venho distribuindo o branco ao redor. Pode passar em cima desse risco que a gente havia feito também, que ele não vai sumir, olha, vai ficar um risquinho ali, tá vendo? Você vê que é bem pouquinha tinta, tá? Pra dar esse efeito, então você vai colocando de pouquinho em pouquinho a tinta. Passa dos lados aqui, dando ênfase mais nesses meios aqui, ó, deixando, depois vem com um pouco mais de branco, ó, deixando mais branquinho esses meinhos, ó, tá? Não precisa levar o branco muito aqui dentro, aqui também, tá? E sempre atentando também essas partes de sombra aqui, ó. Aqui, ó, ele vai ficar mais escuro, tá? Depois nós vamos vir com outra cor ali. Então, o primeiro passo, você pode fazer tudo igual, do mesmo jeito, tá? Contorna primeiro. Ó, vem contornando. Aqui também, ó, ele vai ficar mais escuro e aqui também, né? Então, você põe, ó, mais púrpura aqui, tá? Ó, dos lados, traz um pouco no meio e uns risquinhos, ó, tá? Pode ser um risquinho mais curto, outro mais comprido, até pra ficar bonito os detalhes da florzinha, né? E esse contorno ao redor, você vem passando o pincel assim, ó, pra dar uma esfumadinha na cor, pra não ficar muito marcado, tá? Agora, o branco novamente, ó, deposita nesses buraquinhos aqui primeiro, pra que a trama do tecido, ela fica bem preenchida, tá? Porque como a gente vai usar pouca tinta, então precisa preencher bem pra daí você vir distribuindo as tintas, tá? Preencheu, limpa seu pincel no paninho, tira o excesso do branco e vem, ó, agregando uma cor na outra. Só fazendo esse movimento assim, ó, de vai e vem assim, tá? Aqui assim você só faz o movimento da pétala, né? Redondinho aqui, pra lá, ó. É mais pra dar uma misturadinha nas cores mesmo, tá? Vai ficar tudo uma coisa mais uniforme, né? Aqui ela ficou mais clarinha, a gente volta com o púrpura aqui, ó, tá? Porque à medida que a gente vai passando o branco, ele vai apagando um pouquinho, né? Então, volta com púrpura. E você vai fazer isso em todas essas pétalas, tá? Sem segredo, bem facinho de fazer. Então, preenchido, né, a flor, vamos vir com um pouquinho mais de púrpura aqui no meio, só dando uma escurecidinha nesse miolinho aqui, ó. Você vai distribuindo dos ladinhos, assim, ó, pra ele ficar como se fosse o miolinho da florzinha mesmo, né? Vai puxando lá pra cima. Ó. Você vê que com pouquinha tinta, não precisa colocar muita tinta, tá? Muito púrpura. Um pouquinho de branco aqui, foi demais aqui, a gente dá uma limpadinha. Fizemos esse processo, né? A primeira camadinha. Agora eu vou utilizar um pouquinho só de berinjela e um pouquinho de vermelho profundo, tá? É coisa muito sutil, tá? Só pra dar uma escurecida a mais. Então, com berinjela, você pega um tanto no pincel, tira ali o excesso e só nessas áreas de sombra aqui, ó, você vai analisar, tá? Qual que tá por baixo, novamente, né? Essa tá por baixo, ó. E somente nessas áreas de sombra, aqui no finzinho, você vai depositar, ó. Tá vendo que eu só tô colocando a sujeirinha mesmo do pincel, tá? Ó. Vai pegando esse do paninho aqui mesmo, não precisa pegar tinta nova ali, tá? Senão ele fica muito escuro. E vem depositando na parte da sombra, tá? Vou pegar um pouquinho, limpa aqui. No caso, a sombra tava pra cá, preencher meio errado. Depois a gente vem com mais branco, ó. Deu uma leve roxeada, né? Agora, vamos vir fazer o mesmo processo, só que com vermelho profundo. Ó. E
vem, ó, só pra tirar esse roxo dela, tá? Só a sujeirinha mesmo do pincel, tá? Ela fica menos roxa, né? Tá? Somente isso, mais nada. Então, fizemos isso. Limpa o pincel. E você vai ver se já tá meio sequinho, tá? Se tiver um pouquinho sequinho, já vem com o branco retocando aqui, ó. Essas partes de luz do meio. Lembrando que essa pintura não é realista, tá? Ó, aqui ela vai ficar mais clara, porque ela tá por cima. Aqui também. Então, vem retocando o branco, nesses meinhos. Sempre tirando excesso primeiro aqui no paninho, né? Aqui, ela também tá por cima. Vai ficar mais branquinha. Deixa ela mais bonitinha aqui, aí. Essa pétala também, ó. Tá aqui por cima. E vai clareando mais no meio também, ó. Tá? Pra cá, mesma coisa. Sempre deixando esfumadinho, tá? O branco. E à medida que vai secando, você vai fazendo esse processo, tá? Essa de cima que ela tá bem mais branquinha, né? Porque eu fui retocando o branco também, tá? Então, feito esse processo, vamos ao miolinho agora. Pra fazer esses pistilos do meio, eu utilizei um pincel fininho, tá? Esse aqui é da Ceramic número 2, 311. Mas você pode usar o que você tem na sua casa aí, tá? É simples também, só pega a cor rosa bebê e vamos puxar uns fiozinhos assim na direção que você quer que fique o pistilo do meio, né? Ó, vem pra cá, outro pra cá. Pode colocar uns mais curtos, tá? Uns mais compridinho, pra ficar um efeito mais diferente, né? Outro pra lá, ó. Deixa eu só arrumar, esse ficou feio. Um pra cima, né? Mais pra cá, tortinho assim. Um curtinho aqui, tá? Aí não tem muita regra, só você ir preenchendo esses pistilinhos desta forma mesmo, né? Aí você põe um comprido, outro mais curtinho, tá? Importante é sempre na direção das pétalas também. Feito isso, deixa eu limpar meu pincel. Volta com o púrpura, pega aqui, ó, na pontinha do pincel e nessa pontinha desses risquinhos que colocamos, vamos carimbar assim, ó, com o púrpura, tá? Bem na pontinha. Uma bolinha redondinha, né? Em todos que havíamos feito. Pode colocar uns no meio, assim, também, tá? Ó, só isso também. Deixar um pouquinho maior. E depois que fez esse processo, limpa novamente o seu pincel e volta com o amarelo limão. Lembrando também que eu tenho outra pintura de sakura aqui no canal, se você quiser dar uma olhadinha lá, é pra toalha de banho, tá? Ó, vem com amarelo limão no meinho dessa pontinha de púrpura que havíamos feito. Em todos você coloca uma gotinha de amarelo limão. Então, se quiser fazer esse processo depois que você terminar a pintura, pra não acontecer assim, acidente de você pôr a mão em cima, pode ser também, tá? Coloca uns no meio, uns pra cá, tá? Então, ela basicamente tá pronta, né? Só você esperar secar bem e, se necessário, vir retocando o branco aqui
né? Como eu havia explicado antes, tá? Então, essa florzinha aqui de cima, a mesma coisa também, tá? Com o mesmo passo a passo dessa daqui, você faz essa daqui, tá? Só os pistilinhos, ela tá meio tortinha, né? Que ela tá meio virada pra cima. Mas é só você atentar onde que tá a luz, onde que tá a sombra, tá? Eu vou preenchê-la aqui pra gente dar sequência nos galinhos e nas folhas. Então, finalizei essa florzinha também, da mesma forma que passei aqui pra vocês o passo a passo, né? Assim que secar, eu vou dando só uma clareadinha de leve nesses pontos, né, que eu havia comentado. Antes de dar início o galinho da flor, né, vou fazer só esse botãozinho aqui, que ele é bem simples também, que é as mesmas cores, tá? Vou utilizar o pincel número 0 da série C521 da Castelo, né? Então, aqui ele tem duas pétalas bem pequenininhas aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra... tá focando, né? Então, uma ela tá embaixo da outra, né? Essa pequenininha ela tá por baixo. Então, vamos vir com púrpura na sombra aqui. Faz uns riscadinhos assim pra cima. Aqui do lado também vamos contornar com púrpura. Pega de pouquinho em pouquinho tinta, né? Aqui no finalzinho e vamos fazer uns risquinhos assim nessa pétala também. Vou fazer um contorninho de leve pra tirar essa marcação do carbono, né? Deixa eu só mudar a configuração da câmera aqui. Então, fez ali o contorninho com púrpura, né? Vem com branco também. Não tem segredo, mesmo passo a passo da flor, você vai fazer nesse botãozinho aqui também, ó. Então, o branco ele vai ficar na luz, né? Que aqui ele tá em cima daquela pétala. E mesma coisa também, ó. Vem mesclando as cores pra ficar um tomzinho suave, tá? Assim. E pra lá, bem pouquinho também, ó. Mesclando tudo, né? Vai ficar dessa forma. Eu vou vir com um pouquinho mais de contorno, porque ela é uma florzinha pequenininha, mas tá aparecendo muito o carbono de trás, né? Que eu usei um carbono amarelo. E tá muito nítido, né? Então, vou fazer esse daqui. Aí, eu vou vir com um pouquinho só de berinjela, né? Só pra escurecer essa parte aqui de sombra aqui, ó. Um pouco aqui embaixo. E depois o vermelho profundo, né? Pra tirar esse tom roxo, tá? Ó, vem com o vermelho profundo, onde você colocou o berinjela. Que dá um tomzinho mais diferente. Assim, tá? Aí, assim que for secando, você também faz o passo a passo de clarear. Mesmo que é pequenininha, né? Precisa ser clareado também, tá? Então, acho que só tem esse botão, aquele de cima é vermelho, tá? É vermelho não, é verde. Aí, ó, vai secando, você vem clareando um pouquinho. Mais a parte da luz, tá? Então, agora sim, vamos dar início ao galinho. Então, para o galho, eu vou utilizar essas 4 cores aqui, ó, tá? Primeiro, eu vou começar com a cor verde pistache aqui na parte de cima. Na parte de baixo, venho com o sépia. E na parte da sombra também, vou deixando mais escuro com o sépia, tá? É somente um pouquinho em cima mesmo, vai ficar um pouquinho verdinho, tá? Agora eu venho com um pouco de preto, tá? O preto é bem pouquinho, coloca aqui na parte de baixo. E nós temos que imaginar que é um galho, né? Então, não vamos deixar assim, preenchido bonitinho, assim, vamos fazer uns riscos, meio com aparência de galho mesmo, assim, né? Espero que esteja dando pra ver, ó. Colocar pertinho, tá? Ele vai ficar meio manchado.
Aí depois, na parte da luz, a gente entra com um pouco de branco. Um pouco de branco também, ó, fazendo uns puxadinhos pra baixo. Vou fazendo... Aqui ele vai ficar bem mais escurinho, tá? Então, eu vou entrar com o pistache direto. Pistache não, o sépia direto, ó. Porque ele vai ficar muito escondido aqui, né? Por causa que tá embaixo das folhas, das florzinhas aqui, né? Ó, venho com o pistache aqui. Pistache, o sépia. Um pouquinho só de pistache aqui em cima. Então, você vê que não precisa, assim, você preencher certinho. Deixa eu ver se eu consigo. Daí, coloquei o pistache aqui em cima. Dei uma mescladinha com o sépia, né? Venho com o preto nas partes mais escuras aqui, ó. Também fazendo pequenos movimentos circulares, tá? Pra dar um efeito de galho mesmo. Preencho bem esse buraquinho. Aqui ele ficou mais escuro, então vou deixar um pouquinho mais escuro pra cá também. Venho com preto. Se você ver que foi muito preto, tira o excesso, tá? Porque senão ele fica muito escuro também. Venho fazendo pequenos movimentos circulares. Tá? Deu uma manchadinha aqui, porque caiu um pinguinho de água ali. Depois a gente... Vou fazer um detalhezinho aqui, como se fosse da madeira aqui, ó. Um galinho pra baixo, né? Um pouquinho de verde. Mas pra disfarçar esse errinho aqui. Que cair pingo de água, dele fica muito manchado, né? Vou trazer um pouquinho pra cá. Ficou meio gordinha essa parte, mas tudo bem, não precisa fazer no seu isso aqui, tá? Só tô tampando ali o errinho que eu fiz aqui. Depois eu acrescento um galinho aqui pra baixo e tudo certo também. Ó, fazer um puxadinho aqui assim. Vou dizer que é um galinho da árvore, né? A gente vai consertando os errinhos. Se você não quiser, não precisa fazer no seu, tá? Aqui dá continuidade, ó, com o sépia, né? Essa parte de sombra aqui, ó. Vem preenchendo com sépia. Toda essa parte de baixo também. Em seguida, o verde pistache por cima, na parte de cima aqui, ó. Mesclando com esse sépia. Aí, vem com um pouquinho de preto na parte de baixo. Vou dar uma escurecidinha, porque o galho do sakura, ele é bem escurinho, né? Faz uns detalhezinhos lá pra cima. Deixa ele bem manchadinho assim, ó. Limpa o pincel. Em seguida, vem com o branco. O branco você coloca lá, ó. E vem dando puxadinhas pra baixo, assim, ó. Tá? E vai ficar uma texturinha de galho mesmo. Aqui quase eu não coloquei porque ele tá muito na sombra, né? Só que no comecinho você pode pôr mais branco aqui, ó. Deposita e vem puxando pra baixo, ó, pra dar uma aparência que é um galinho mesmo. Aqui um pouquinho. Tá? E esse branco também, conforme vai secando, você vai retocando. Então, ele fica a parte escura na parte de baixo e em cima essa claridade, né? Esses galhos que estão indo pra flor é a mesma coisa também, ó. Você vai preencher de verde pistache a partezinha de cima, ele só é menorzinho, tá? Mas o passo a passo você pode fazer da mesma forma, tá? Ó. Em seguida, o sépia na parte de baixo. Vem com sépia.
Deixa ele meio manchado assim, tá? E um pouquinho só de preto, tá? Porque como ele é um galinho da flor, então não vou deixar ele muito escuro. Só essa base aqui do fundo mesmo. E vem, ó, dando uma mescladinha lá pra cima. Coisa mínima, tá? Não precisa muito. Limpa o pincel toda vez que for utilizar o branco, né? Coloca o branco lá. Põe o branco lá em cima. Dá umas puxadinhas pra baixo. À medida que vai secando, você vai retocando, tá? Esse processo você vai fazer em todo esse galho aqui, ó. Então, ó, o sépia, né? Vem com sépia embaixo. Vou fazer por partes aqui, tá? Mas se quiser pode fazer tudo aqui certinho, tá? O verde pistache. Na parte de cima. Mescla um pouquinho com esse sépia. Mesclou, vem com o preto também. Na parte de baixo aqui, ó. Pouquinho de preto, tá? Vai distribuindo. Fazendo umas manchinhas. Como se fosse do tronco mesmo. Sobe um pouquinho lá pra cima. Faz uns movimentos circulares assim. Não precisa levar tanto lá em cima do verde, tá? Deixa esse preto mais forte aqui na parte de baixo mesmo. Tá? Isso aqui vai dando um aspecto de galho já, né? Aí já pega o branco lá, ó. Já. Eu gosto de colocar lá em cima primeiro, ó. Tá? E vem trazendo. Vem puxando pra baixo. Se possível, no meio desses partes pretas que colocamos, tá? Alguns você faz mais juntinho, aí você pula, faz mais separadinho, tá? Mais pra dar esse aspecto mesmo de galho, tá? E assim você vai completando todos esses galinhos aqui, ó. Tem um galinho pra cá, outro pra lá, tá? Vou completar aqui certinho, depois vamos preencher as folhinhas. Então, finalizei o galinho, né, da mesma forma. Assim que começar a secar, né, também venho com um pouco mais de branco nessas partes de cima aqui, ó. Vou retocando em alguns pontos, deixando ele mais branquinho, tá? Pra aparentar o efeito do galho mesmo, tá? Então, esse processo aqui você espera dar uma secadinha, tá? Pra você vir clareando aqui, ó, que ele fica um efeito bem legal, né? Parece um galho de árvore mesmo, né? Que o galinho do sakura, ele é mais escurinho assim mesmo, tá? Então, terminei tudo de preencher, vamos na folhinha, né? Essa folhinha aqui de cima é simples também, ó, verde pistache. Pode preencher tudo aqui, ó. Tá? Vem com um pontinho de verde pistache. Ó. Em seguida, vou vir com o verde pântano, tá? Só na partezinha aqui de baixo mesmo, vem com um pouquinho de verde pântano. Mais um pouquinho, só para dar uma escurecida aqui, ó. Vou levando um pouquinho lá pra cima, deixar a pontinha só, sem nada, ó. Somente isso também, tá? A folhinha também é a mesma coisa. Deixa eu trocar esse pincelzinho, muito pequeno. Vou preencher, ó, de verde pântano, esse comecinho aqui, ó, o meinho, venho traçando o risco de verde pântano, venho puxando pra cá, puxando pra lá, tá? Faço também um pequeno contorno aqui, ainda com a sujeirinha desse pincel, ó. Pega só mais um pouquinho de tinta, venho contornando aqui, contornando pra cá. Limpo meu pincel e vou
completar agora com o verde pistache. Vamos fazer o mesmo processo que fizemos a folhinha, né? Deixar tudo mescladinho assim, ó. E depois nós vamos cobrir com um pouco mais de verde pântano, tá? É só uma base mesmo pra gente não se perder, né? Vem completando com verde pistache. Tá? Aí, assim que completou, pega um pouquinho mais de verde pântano. Vem dando uma escurecidinha na parte de baixo aqui, ó. Levando lá pra dentro. Então, escurece aqui e puxa os efeitos da folhinha, né? Na parte de cima, você vai começar daqui do meio, vai levar lá pra fora. Tá? E vai limpar o seu pincel pra gente entrar com o branco também. Então, o branco vai ser... Deixa eu só tirar o excesso aqui. Coloca de pouquinho em pouquinho, tá? Ó, aqui embaixo, vem puxando pra fora, tá? E lá em cima, vem puxando um pouquinho pra dentro. Então, aqui vai ficar mais claro aqui em cima, né? E aqui você puxa pra fora. Essa parte aqui você pode retocar de branco assim que vai secando também. E se der, você retoca o verde pântano também, tá? É porque se eu colocar agora, ele quase não vai aparecer, ó. Então, pra mim, como eu quero uma folhinha um pouquinho mais seca, nesse tom pra mim tá bom também, tá? Ó, vou fazer a mesma coisa lá na outra folha aqui, ó. Primeiro a gente contornou, né? Fez um contorno mais ou menos, tá? Contorno, tem um rasgadinho no meio, essa daqui, né? E no meinho, puxando pros lados. Feito esse processo completo de verde pistache. Pode completar tudo de verde pistache. Então, como esse projeto, ele é um projeto bem facinho, não quis colocar muita folha, sabe? Mas se você quiser colocar mais elementos, aí fica o seu critério. Eu acho que fica bonito assim também. Depois a gente finaliza também com stencil, né? Fica bem legal. Aqui a mesma coisa. Vem com verde pântano e vem puxando pra fora. De um lado, né? Passa no meio, puxa pra fora. Do outro lado, vem com ele aqui fora, trazendo pra dentro os risquinhos. Deixar a pontinha um pouquinho mais escura. E, por último, o branco. Então, vou colocar o branco aqui, puxando pra fora. E daqui pra dentro, tá? Coloca aqui na pontinha, puxa pra dentro nesses meinhos, ó. Vou só tirar a marcação, tá muito marcado. Puxa pra fora. Aqui vou dar uma consertadinha com o verde pântano, que ele ficou meio borrado ali, ó. Venho com mais verde pântano, só pra deixar bonitinho essa voltinha aqui, ó. Deixa eu ver. Certinho? Então, a pintura foi essa. Vou finalizar aqui com um stencil para dar uma ideia para vocês de como vocês podem finalizar na casa de vocês, tá? Mas a pintura da apostila do projeto mesmo é essa pinturinha aqui. Fica bem bonitinha no pano, né?
vou finalizar aqui para vocês terem uma ideia, tá? Então, pessoal, a pintura finalizada ficou assim, depois de adicionar o stencil, né? Eu utilizei aquele mesmo stencil que eu utilizei na primeira aula, né? Só mudei a frase mesmo, mas o arabesco é o mesmo, tá? Vou deixar na descrição também aqui do vídeo qual a numeração desse stencil, se caso você quiser adquirir para fazer os mesmos detalhes também. Esses detalhes da letra e do arabesco eu fiz com a cor vermelho carmim, tá? Mas por hoje a pintura foi essa, né? Espero que você tenha gostado, que você consiga fazer na sua casa. E lembrando, para adquirir o projeto, você entra em contato comigo pelo link que está nos comentários, tá? Então, eu desejo uma ótima pintura para você e te vejo na próxima aula. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau!